Irmãos, hoje nós estamos com a palavra do Apocalipse 11. O tema hoje é as duas testemunhas. E diz assim: que Deus venha nos abençoar nessa leitura, em nome de Jesus. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E o que nós podemos entender desse versículo, né? Porque aqui Jesus Cristo dá 1 metro para João, para que ele venha medir o altar, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, né? O que nós podemos entender? É que aqui, quando Jesus dá 1 metro para João, que ele venha trazer, pregar novamente o Evangelho, porque isso representa o fim dos tempos. Quando chegar aquele grande momento que tanto a igreja espera, e quando chegar o dia do Senhor, né? Porque ele fala que ele vem como um ladrão, né? Agora, como é vir como um ladrão? Aí, imaginou como é que é isso? O ladrão, ele vem de duas formas. Ele vem à noite, quando você não espera. Ele vem e leva os seus pertences. Então, assim, Jesus Cristo está fazendo a comparação para o fim. Então, quando ele vier para as primícias, né, para a Virgem Prudentes, quando ele vir para os israelitas, os 144 mil, né, que vai se tornar tudo espiritual, vai se tornar as primícias, porque ali vai fazer a junção da noiva com o filho, né, representando aí Jesus Cristo como a oliveira verdadeira, a oliveira original. Aí ele, por que representa essas duas testemunhas? Representa os dois povos de Deus, o filho varão e a virgem. Então Jesus Cristo faz dessa história uma festa de noivado. E ele está falando aqui que para o fim, né, o altar, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então é necessário que nós entendemos, quando chegar esse dia, nós estejamos enquadrados dentro dessas 5 virgens prudentes, os verdadeiros adoradores, que é o tempo da vinha, o tempo da graça, o tempo da igreja, o plano do Espírito Santo, né? Então isso vai chegar o momento que a porta vai se fechar, e nós temos que nos medir, nós temos que entender, hoje em dia, para o fim dos tempos, nós temos que parar tudo o que nós estamos fazendo, se ligar nessa realidade, no templo de Deus, no altar que é Jesus. Então nós, como os verdadeiros adoradores, nós estamos enquadrados dentro, porque senão nós vamos lá para o átrio, para o lado de fora. Então o que ele está dizendo aqui, por final da igreja, quem está dentro como verdadeiros adoradores, quem está na cruz do Calvário, quem acredita em Cristo, quem age pela fé, o justo vive de fé, esses eles vão abraçar, está protegido no altar. Então o que é importante? O trono, o altar e os adoradores.
Então esse versículo representa isso tanto para a igreja como para depois o povo de Israel. Então o átrio é para os pagãos no versículo 2, que a gente já vai ler. Agora, o que é importante para nós é nós nos examinar a nós mesmos, medir, né, a nossa natureza, para saber como é que está a nossa posição como cristão. Julgar-se a nós mesmos para não ser julgado. Há muitas religiosidades no meio das congregações por aí. Vamos parar, vamos analisar um pouco se nós não estamos enquadrados no meio dessa religiosidade. As obras de Deus, elas são espirituais. Que obra que nós estamos construindo? O que é mais importante para nós aqui? Esse reinado, o reino de Deus, o trono de Deus, o altar. A igreja é isso, esses que estão aí adorando. Então, o que é, em primeiro lugar, para nós o reino de Deus? O que é que nós estamos construindo para o reino de Deus? As obras da igreja. As obras da igreja, elas são espirituais. Gálatas 5:22. Elas não são obra física. Então as religiosidades de hoje estão levando para esse desvio da cruz do Calvário, para o abismo, para o átrio, para o lado de fora, para o ranger de dentes, para a grande tribulação. Hoje nós temos que parar. Hoje, pare tudo o que você está fazendo. Analise, examine, consulte a si mesmo. O que é conversar com Deus? É meditar e refletir. O modelo de Jesus Cristo hoje, para nós, hoje, é meditar e refletir. É o modelo de Jesus. Jesus, ele apenas meditava e refletia. Como era que Jesus Cristo se apresentava ao Pai? Ele se ausentava do meio do povo porque ele sabia o que era mais importante para ele: o Pai, o trono, o reino. Então ele tinha como zelo, então ele se isolava para saber, para receber as primícias, a revelação que vinha do trono para ele. E ele se posicionava: Pai, eis-me aqui, o que tu queres que eu faça? Aí o Espírito Santo ia lá revelando para ele, a meditar e refletir. Então revelava para Jesus tudo o que ele ia fazer. Então ele tinha tudo sob o controle dele, a convicção no Espírito. Então ele fazia as coisas tudo com convicção, porque ele era cheio do Espírito de Deus, a revelação de Deus diretamente do trono. Então cabe a nós saber como é que está o nosso comportamento como cristão. O que é que nós estamos construindo para o reino de Deus ou para o reino do mundo? Nós podemos pegar aqui aquela moeda que, quando os escribas fariseus, chegaram para Jesus, perguntaram se era legal pagar imposto, as obrigações, os deveres. Jesus Cristo apenas pegou a moeda e mostrou de que o título dessa moeda é do rei, de César. Então dê o que é do mundo para o mundo. O que é que você está construindo para o mundo? O que é que você está construindo para Deus? Então dê o que é de Deus para Deus. Essas são as nossas obras, espirituais. Elas não são físicas. Então o que é que nós estamos construindo hoje nesse mundo? Então
se estamos construindo para o mundo, então o mundo vai ficar para o ranger de dente, vai ficar para o lado de fora. Então esses frutos, eles são espirituais. A base disso tudo é o amor, a fé, a esperança, a misericórdia. Essas coisas, elas são espirituais. Muitos estão em sacrifício, muitos estão em labutas, em propósito, e às vezes em sacrifício de tolo, porque Deus não fala. Deus não fala, eu vou ter que abrir um propósito, um jejum de tantos dias, eu vou ter que fazer campanha de tantos dias. Deus não fala comigo, mas vai ter que falar. Às vezes a gente está equivocado. Às vezes tem um irmão bem aqui perto de você, que em vez de você estar fazendo sacrifício de tolo, em vez de perdoar o irmão, está bem aqui do seu lado, não perdoa. Prefere se sacrificar, se martirizar, ir para o cativeiro. Aí nós temos que ter cuidado com o céu de bronze, porque igreja significa remissão, pedir perdão, ser humilde. Se ofendeu o irmão, vá lá, peça perdão. Muitas das vezes deixa de trabalhar para fazer as obras da igreja, para fazer campanha, para fazer isso, para fazer aquilo, e deixa de fazer o que é mais necessário: o trabalho, a família, a proteção, o cuidado, o zelo com a família. Porque a obra de Deus a gente faz em qualquer lugar que a gente vá, porque a obra de Deus, ela é espiritual, é o amor, é a misericórdia, é a humildade. Até mesmo você olhar para um colega de trabalho, olhar com compaixão, olhar com misericórdia, não para saber o que possa ajudar, o que possa... Não, mas olhar em que você pode fazer para ajudar o irmão. Você não vai se oferecer para todo mundo. Então é isso. Igreja, onde quer que a gente vá, a gente faz a obra. Às vezes as religiosidades que estão dentro das congregações estão lhe tirando o que é primordial. A palavra de Deus diz que nós temos que entrar no nosso reduto, na nossa fortaleza, no nosso cantinho secreto, e ali verdadeiramente, sem poucas palavras, mas com convicção, com verdade para Deus, porque Ele sonda o nosso coração e Ele sabe as nossas necessidades. Então esse átrio, esse trono, essa importância desse versículo aqui para o fim da igreja. Quando chegar e fechar a porta para a igreja, aqueles que tiver dentro do altar, os verdadeiros adoradores, eles vão estar protegidos. Então é nesse sentido, né? Dar de César o que é de César. O que é que nós estamos construindo? Se você está construindo coisas para o mundo, projeto para o mundo, então cuidado para não ficar no ranger de dentes. Cuidado para você não ser aquela virgem que ainda vai comprar azeite. Tá? Observe que nós já estamos na colheita da vinha. Então vamos para o versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi entregue aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então o átrio é a parte externa, é aonde os pagãos vai ficar. O povo de Deus, os verdadeiros adoradores, os castros, os predestinados, os eleitos, a virgem prudente,
os 144 mil, esses vão ser injetados lá na oliveira, enxertado, vai ser selado, e ali vão subir quando ele vir fazer a colheita das primícias. O que eu estou falando é as primícias, as 5 virgens prudentes, os 144 mil. Então Jesus faz aí, o filho varão, uma festa de noivado, e ele vem colher as primícias. É assim que é o fruto da azeitona. O primeiro azeite vai para onde? Para o templo, para o altar do Senhor, é oferecido a Deus. Então essa é a representatividade da azeitona. Essa é a comparação que a gente faz com a colheita das primícias. Primeiro azeite vai para o altar, para o trono. Então é nesse sentido. Esse átrio vai ficar para o ranger de dentes. Aqueles que estão de forma equivocada, que não estão entendendo, que são as 5 virgens tolas, que não estão enquadrados dentro dos verdadeiros adoradores, as 5 virgens prudentes. Então esses vão ficar para o ranger de dentes, Então nós vamos encerrar esse vídeo para que a gente venha no próximo fazer o outro, para a gente completar, porque já está fechando 20 minutos aqui nesse momento. Então é isso, irmão. Medir a nós mesmos, para que possamos nos julgar, ver por onde é que nós estamos andando, se nós não estamos desviando do altar do Senhor. Se não, nós estamos indo para o abismo, estamos indo para o átrio, para o lado de fora, e aí vai para a grande tribulação. Amém? Depois a gente vai continuar no outro vídeo, para a gente começar a medir, a aferir essa nossa balança, medirmos para que a gente venha se enquadrar, nessa dimensão do altar do Senhor. Então esse sentido desses primeiros versículos, que é a medição do altar e nos que ele nele adora. Isso tanto vai servir para o tempo da graça, para a igreja, que lá em Romanos 11, 25, a plenitude dos gentios, e Romanos 11, 26, e também a plenitude dos israelitas. Então vai vir a completude, do filho e da virgem, do filho varão. Então essa é que vai ser os 144 mil, os que vão ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. E quando ele vir colher as suas primícias, ele vai colher a sua agricultura, porque o alimento de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Isso diz lá em João. Amém? Então fique na paz, a gente vai para o próximo vídeo. Deus abençoe.